Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos em aula agora, aula online, e vamos dar continuidade ao Evangelho de Lucas, este livro abençoado, o mais belo dos livros da história, que está sendo em apreço para nós, onde nós estamos estudando a respeito do Evangelho de Jesus na visão deste não-judeu, o único não-judeu, autor sacro, a ter as suas palavras registradas na Bíblia Sagrada. Nós paramos no capítulo 9 e vamos dar prosseguimento na nossa aula a partir do capítulo de número 10. No capítulo de número 10, Jesus institui a missão dos 70. Lucas vai citar esta instituição que Jesus separa e chama 70 dos seus discípulos e envia de dois em dois para a evangelização nas cidades. Nesse capítulo também de número 10, tem das parábolas de Jesus, que é uma das mais belas histórias do mundo, que é a parábola do bom samaritano. Somente Lucas registra esta parábola, esse ensinamento, de uma forma espetacular. Nós já vimos imensos sermões a respeito desta parábola, várias ministrações, pregações, ensinos, enfim, ao redor do mundo essa parábola tem ensinado centenas, dezenas de pessoas, eu diria milhares de pessoas, através da sabedoria do Espírito de Deus sobre a vida do Senhor Jesus. Capítulo 10 encerra com a apresentação de Marta e Maria, amigos de Jesus. Lucas ele não cita aqui nesta passagem Lázaro, mas Jesus, ali em Betânia, ele tinha esta família. Possivelmente, numa das incursões, por ocasião da Páscoa, Jesus conheceu esta família e fez amizade, e Lucas vai citar Marta e Maria, esta família que era amigo de Jesus. A erudição, os autores sagrados, os autores da história secular da igreja, mencionam Marta como a chefe da casa. Lembra que João escreve uma carta, a sua segunda epístola à senhora eleita? É possível que esta Marta aqui em apreço é a senhora eleita. É possível, é uma menção e a gente não pode afirmar, mas é um pensamento acadêmico e tudo pode transcorrer que seja certo, porque nós temos essa visão também de que é possível que seja Marta, mas não podemos afirmar em definitivo. Capítulo 11, nós vamos ver Lucas mencionando a oração dominical, Jesus ensinando seus discípulos a orar. E também uma parábola que somente Lucas, o médico amado, o escritor sagrado, ele menciona que é a parábola do amigo importuno. Mais uma vez, como já disse anteriormente na nossa aula, mais uma parábola que está vinculada ao ministério da oração, ao mistério da oração. Ainda no capítulo 11, a blasfêmia dos fariseus, porque havia uma dissensão entre os judeus que surgiu ali entre os fariseus e os saduceus, e principalmente entre os escribas, de que Jesus expulsava os demônios por Beelzebu, ou Baal-Zebude, o príncipe dos demônios. E Jesus ensinou dizendo que se Baal, se Satanás expulsa Satanás, logo a sua casa e o seu reino está dividido. Então, essa blasfêmia, Jesus dá o seu ensino para combater aquele pensamento herético dos fariseus e dos saduceus e dos escribas. E Jesus vai censurar os fariseus e os escribas, porque
Eles gostavam de sempre buscar um meio, buscar um método de achar Jesus em pecado, achar Jesus uma maneira de blasfemar, para que tivesse com que o acusar e assim fosse levado ao sinédrio. E Jesus, sempre conhecendo o coração dos fariseus e dos escribas e também dos saduceus, Jesus sempre soube se sair. Jesus, com muita sabedoria, sabia tratar com esse povo. Capítulo 12 mostra, mais uma vez, uma parábola que somente Lucas expõe, que é a parábola do rico insensato. E essa parábola ela é um alerta para os tempos modernos, né? Porque essa parábola trata de humanismo, o homem no centro das atenções, o homem no centro do universo. Lembra-se de que o rico insensato disse, olha, alma minha, ele está dizendo que agora que eu me aposentei, eu vou viver uma vida esplêndida, deitado em berço esplêndido. E Deus naquela noite, olha, louco, se nesta noite pedirem a sua alma, para quem será? Assim é aquele que junta tesouros e não é rico para com Deus. E o próprio Senhor Jesus diz que nós devemos nos esforçar para juntar tesouros no céu, onde a traça e o ferrugem não minam e onde o ladrão também não rouba. Capítulo 12 mostra ainda a nossa solicitude pela vida. Recentemente nós tivemos o pastor Edivaldo mencionando a respeito desta passagem de Lucas, as preocupações diárias, os tantos enfados que nós temos na nossa vida terrena, mas Jesus nos diz que nós devemos não temer, ficarmos tranquilos, porque é Ele quem cuida de nós. A parábola do servo vigilante, o propósito do ministério de Jesus, ainda estão aqui no final, no fechar das cortinas do capítulo 12. Capítulo 13, Lucas traz algumas notícias jornalísticas, notas de falecimento. Ele vai mostrar aqui no capítulo 13, fazendo um correlato da mortandade dos galileus e a queda da torre de Siloé, onde 18 vidas foram ceifadas quando a torre caiu. Capítulo 13 nos menciona ainda a parábola da figueira estéril, e aqui é uma parábola, é uma figura de linguagem, não é aquela parábola não é aquele episódio em que Jesus encontra uma figueira, vai procurar fruto e não acha, e ele ordena a figueira que se seque, e no outro dia ela já estava seca. Não, essa aqui é uma figura de linguagem fazendo um paralelismo com aquela figueira que não está produzindo, mas que uma vez que ela é adubada, que ela é cuidada, zelada, podada, ela volta a produzir. Lucas menciona algumas curas que os outros evangelhos não mencionam. Aqui no capítulo 13 nós temos a cura de uma mulher paralítica. E Jesus, mais uma vez, estava ensinando no sábado, quando viu esta mulher que tinha um espírito de enfermidade, já há 18 anos andava curvada. A grande maioria dos teólogos aceitam que esse espírito de enfermidade era uma possessão que fazia com que ela não pudesse olhar para o céu, mas contemplar somente o chão. Ainda tem mais alguma parábola, que é a parábola do grão de mostarda e do fermento. Um outro ensino de Jesus, mencionado aqui somente em Lucas, que é a porta estreita, e nós sabemos muito bem que esse também é um texto universalmente conhecido, o caminho estreito, porta estreita, caminho largo, porta larga. Nós vimos também aqui no capítulo 13, Jesus sendo avisado que ele estava sendo procurado, ele estava com a cabeça a prêmio por Herodes, porque Herodes julgava que era João Batista que havia ressuscitado. No capítulo 14, nós temos aqui
logo de início, de introdução desse capítulo 14, a cura de um hidrópico. E aqui uma pergunta que às vezes alguém pode querer fazer. O que é um hidrópico? Eu já ouvi alguns ensinadores, alguns preletores dizer que era uma pessoa que tinha epilepsia. Não é. Aqui a hidropsia, que é o hidrópico, é o portador da hidropsia. E a hidropsia nada mais é do que acúmulo de água, ou na cabeça ou no abdômen. Então, é a cabeça d'água, a barriga d'água. Aqui o texto sagrado não diz se era uma pessoa que sofria de uma hidropsia na cabeça ou na barriga, não diz, mas diz apenas que era um hidrópico e que Jesus curou, e curou num dia de sábado também. Isso era uma afronta para os fariseus. Jesus continua, né? Lucas falando de Jesus, e mais uma vez uma parábola que somente Lucas menciona, que é a parábola dos primeiros assentos e dos convidados. Já a parábola da grande ceia, que é subsequente, já Mateus menciona. Mateus também está citando essa parábola da grande ceia. Mas Lucas traz a parábola da providência. E essa parábola da providência é somente Lucas quem referenda. Capítulo 15 também é um capítulo de conhecimento universal. O mundo inteiro conhece a parábola da ovelha, da dracma perdida e do filho pródigo. Parábola do filho pródigo. As três parábolas são correlatas, numa proporção decrescente, de 100 para 1, de 10 para 1 e agora de 1 para 1. Se nós formos nos ater a essa explicação, nós vamos tomar muito tempo, porque essa é uma parábola riquíssima nos seus ensinamentos e que Jesus quer trazer ao conhecimento do seu povo, quis trazer ao conhecimento do seu povo naqueles dias e quer trazer ao conhecimento do seu povo nos dias atuais. Mais uma vez, uma parábola mencionada exclusivamente por Lucas, no capítulo 16. Aí tem a autoridade da lei. E aqui tem uma parábola que algumas Bíblias trazem essa versão como parábola do rico e Lázaro, no capítulo 16. Mas eu gostaria de salientar aqui que ela não é uma parábola, embora um ensino religioso, um ensino didático, né, teológico, tenha se aplicado essa nomenclatura de que a partir do capítulo no verso 19 do capítulo 16, onde se trata a passagem do rico e Lázaro, é o mais aceito. Tanto é que já algumas Bíblias mais modernas não mencionam a parábola, e sim a passagem do rico e Lázaro, porque atribui isso não a um fato real. E se é um fato real, não é uma parábola, que a parábola é uma figura de linguagem. Nós conhecemos a história do rico e Lázaro, porque também nós ouvimos corriqueiramente nos nossos cultos a ilustração, a mensagem da parábola do rico e Lázaro. Capítulo 17 traz vários ensinamentos de Jesus a respeito do escândalo, a respeito do perdão, a respeito da fé, do poder da fé, do servo inútil. E neste capítulo, Jesus traz a cura de 10 leprosos. Também só Lucas menciona. Por quê? Porque Lucas fez um minucioso trabalho de pesquisa para mostrar para Teófilo o que Jesus fazia nos seus ensinamentos, o que Jesus fazia na sua sabedoria e também o que Jesus fazia nos milagres, os milagres que Jesus realizava. E aqui, a partir do capítulo 17, Jesus já vai começar a chamar a atenção dos seus discípulos, puxar a orelha deles, chamar a atenção dos discípulos para o reino de Deus, a vinda súbita do reino de Deus. Porque ele já está aqui,
se preparando para chegar ao ápice do seu ministério, que é o Calvário. E ele vai mostrar nesse capítulo 17 a necessidade da vigilância, a partir do verso 20, indo até o verso 37. A parábola do juiz iníquo, capítulo 18, do fariseu e do publicano, são parábolas que somente Lucas registra. Ambas estão relacionadas à oração. Jesus traz aqui, em continuidade aos seus ensinamentos, uma exortação à vigilância através da oração. E Lucas registra ainda nesse capítulo 18 a bênção do Senhor Jesus para com as crianças, aquele problema sério do jovem rico que não quis deixar a sua riqueza por amor a Cristo. Jesus anuncia aqui, nesse episódio, já antes de subir para Jerusalém, porque Jesus, quem quiser ir para Jerusalém, precisa subir, é uma região montanhosa. Jerusalém está situada numa região de montanha, numa cadeia de montanha, e lá no alto é que está Jerusalém, a fortaleza de Jerusalém. E Jesus já está se preparando para subir para Jerusalém. Ele traz essa exortação à vigilância, já anuncia a sua paixão e ele vai começar a subir para Jerusalém. E aqui que ele chegou em Jericó e está aqui narrado no capítulo 18, verso, chegando no final, aqui a partir do 35, o episódio de Bartimeu. Há uma narrativa também mencionada exclusivamente por Lucas no capítulo 19, que é Zaqueu, o publicano. Ele vai trazer a conversão de Zaqueu, o publicano. Lembram-se de que Teófilo, ele é alguém do alto escalão do governo romano. É alguém que está em evidência, porque Lucas traz a narrativa da conversão de dois publicanos, de dois funcionários públicos. O primeiro é Levi, Mateus, e agora, no capítulo 19, ele traz a conversão de Zaqueu, que era um outro publicano. Jesus já está chegando em Jerusalém. Ele faz a purificação do templo, ele dá a veracidade do batismo de João, já começando aqui no capítulo 20, mostra mais algumas parábolas, mais ensinamentos, a parábola dos lavradores maus, a questão do tributo, e nós estamos encontrando no capítulo 20 mais algumas duelos de teologia, duelos de filosofia entre os saduceus por causa da ressurreição, porque eles não acreditavam. Jesus, ele se identifica aqui neste evangelho como o filho de Davi no capítulo 20, no finalzinho do capítulo 20. Jesus vai censurar os saduceus e vai censurar também os escribas. E ele já começa o seu sermão profético aqui a partir do capítulo de número 21, quando ele fala a princípio das dores, e os outros evangelistas sinóticos também vão falar. Mateus no capítulo 24 e Marcos no capítulo de número 13. O capítulo 21 é todo dedicado à exortação à vigilância. E encerra o capítulo 21 com o pacto da traição. Capítulo 22 começa a última semana de Jesus. Lucas vai passar a narrar como se deu aquela semana. A instituição, a última Páscoa, a Santa Ceia do Senhor. Ele não refere aqui ao domingo de Ramos, ele não mostra como foi a entrada triunfal, ele já vai direto no ponto em que Jesus
ensina e já está mostrando que ele vai ter que passar pelo processo da prensa, do Gólgota. Mas antes de subir para o Getsemane, antes de ir lá para o Getsemane quer dizer lugar da prensa. Gólgota é lugar da caveira. Há 3 Gs na vida de Jesus: Gábata, Getsemane e Gólgota. Gábata é o pretório, onde ele esteve com Pilatos, onde eles estiveram conversando ali, Pilatos tentando livrar, mas não livrou, onde estava sendo acusado Jesus. É o pretório, é o Gábata. O Getsemane é o lugar da prensa, onde Jesus sofreu ali, né, sentiu-se pressionado. E ele faz a oração sacerdotal, que está registrada no capítulo 17 de João. E ele, como a oliveira, né, verdadeira, a oliveira espiritual, ele como aquele que dá vida, né, como a oliveira verdadeira, as varas, então nada mais correto do que produzir o azeite ali no lugar da prensa, no Getsemane. Jesus, então, ali é preso, e há o episódio da negação de Jesus por Pedro. Naquela mesma noite, Jesus é levado ao Sinédrio, é julgado pelos líderes do Sinédrio, e ele vai comparecer perante Pilatos e perante Herodes, no capítulo 23. Aqui no capítulo 23, tem toda, né, a narrativa, na visão de Lucas, daquilo que Pilatos tentou fazer, né? Acabou lavando as mãos. Também Jesus perante o rei Herodes. E, por fim, o caminho do Gólgota. Jesus subindo a montanha da caveira para a crucificação. Nesse capítulo de número 23, ele encerra com a sepultura de Jesus. Todos os outros evangelistas sinóticos mostram também esse episódio e mostram no capítulo de número 24 de Lucas a ressurreição, no primeiro dia da semana, num domingo pela manhã, de madrugada, as mulheres indo ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus, e Jesus já não está mais na sepultura, porque já havia ressuscitado. Lucas, como eu disse numa das nossas aulas anteriores, ele usa o livro de Marcos como referência também, como um documento histórico para servir de base também para os seus registros. E ele menciona os 2 discípulos no caminho de Emaús, assim como Marcos dá uma passada, ele também menciona de uma forma mais explícita, de uma forma maior. E, por fim, a aparição de Jesus aos 12 depois de ressuscitado e a sua ascensão, fechando o capítulo 24 de Lucas, fechando, então, o nosso terceiro evangelho, o evangelho sinótico, que é o evangelho de Lucas. E aqui nós terminamos a nossa aula sobre Lucas e voltaremos numa próxima aula a respeito do livro de João. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.